ETFs para você expor seus investimentos ao mercado internacional, investir lá nos Estados Unidos. Vou te ensinar a investir no setor imobiliário, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nas 100 principais empresas de tecnologia de lá, no setor de cannabis, vou te ensinar a investir em ouro também. Então tudo por meio de investimentos internacionais. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, meu nome é Bruno Rabelo e você está no canal Enriquecer de Verdade, e agora você vai aprender maneiras de diversificar seu patrimônio e dolarizar ele, ou seja, investir lá nos Estados Unidos. Para fazer esses investimentos, você precisa ter uma conta numa corretora internacional, numa corretora americana. No caso, aqui eu vou utilizar e que eu utilizo nesse vídeo é a Avenue, uma corretora totalmente americana e que tem suporte para brasileiro e facilita o cadastro para brasileiros. Então, é muito interessante você utilizar ela. Tem outras opções como a Passfolio também. Então, você tem algumas outras opções para você poder criar conta. Mas a que eu utilizo e que eu acho que é uma boa opção é a Avenue. Então, fica aí a escolha de vocês. Isso aqui não é indicação nenhuma de investimento e nenhuma indicação de corretora. Só vou trazer algumas informações e cabe a você analisar as informações que eu vou trazer para cá e você sim tomar a decisão de qual investimento faz sentido para você ou não. Então, bora lá. Mas antes de eu começar a te mostrar as opções de investimento, você aí que já conhece o canal, já sabe da qualidade dos vídeos, clica no like e comenta aqui o que você tá achando desse novo cenário aqui, que a gente teve que fazer uma mudança, porque, cara, tava tendo uma construção aqui em frente de casa, tava uma barulheira, tive que vir aqui pro quarto dos meus pais para fazer essa gravação, um novo cenário totalmente diferente. Então, comenta aqui o que você tá achando, e para você que não conhece o canal, não conhece a qualidade dos vídeos, espera até o final do vídeo para você ver se esse vídeo realmente te agregou ou não, e lá no final você deixa o like ou dislike para mim saber se o vídeo foi bom ou foi ruim, beleza? Então, bora começar agora com a primeira opção. Bom, o primeiro ETF aqui é o ETF VOO, é o ETF VUO. O que esse ETF faz? Ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele replica o índice S&P 500. Ele é uma forma de você, lá nos Estados Unidos, comprar as 500 maiores empresas de uma vez só, ou seja, replicar o índice S&P 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você consegue investindo nele, comprar as 500 maiores empresas de uma vez só. Só que uma coisa, você fala assim, pô Bruno, o preço dele tá muito alto, que eu vou falar aqui agorinha, mas lá nos Estados Unidos tem como você comprar frações. Então, aqui no Brasil você consegue comprar um ETF. Então, um ETF é uma cota de um ETF. Agora lá nos Estados Unidos não, você consegue comprar fracionado, 0,005 cotas de um ETF, entendeu? Então, você, às vezes um ETF vale $400. Com $10 você consegue investir. Você não precisa comprar uma cota inteira, beleza? Então, bora lá pro preço e algumas informações desse ETF. Vindo aqui no site do ETF.com, você analisar o ETF VUO com vocês, ele tem uma taxa de administração de 0,03% ao ano, então é uma taxa bem baixa mesmo. Eles investem, ele tem um patrimônio investido ali de 276 bilhões de dólares, quase 277, e o volume de negociação dele diária é de 1,79 bilhões de dólares por dia, então a liquidez desse ETF é muito alta mesmo, beleza? O market cap dele é de 601,62 bilhões de dólares, um dividend yield de 1,23% anual, então é um dividend yield bem baixo mesmo, não é muito alto, e aqui você consegue ver a valorização desse ETF do VUO. Nos últimos 3 meses teve uma valorização de 5,77%, nos últimos 12 meses teve uma valorização de 31,75%, de 3 anos 21,78%, 5 anos 18,64% e nos últimos 10 anos 16,73% de valorização. Então é um ETF que teve uma valorização considerável nos últimos 5 anos, no último ano teve uma valorização de 31%, é muito alto mesmo, e aqui você vê que os países que ele investe, ele está investindo aqui nos Estados Unidos com 100% de capital, então 100% do patrimônio do ETF VUO está investindo nos Estados Unidos. E aqui é os principais setores, você consegue dar uma pausa, dar uma olhadinha. A maioria dos investimentos do VUO está no setor de tecnologia, e aqui as principais empresas, mais de 6% está em Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, agora é do Facebook, né? Agora do Alphabet, da Tesla, da Nvidia, da Berkshire Hathaway, do JP Morgan. Então você consegue ver aqui as principais empresas. Você clicar aqui em View All, você vai conseguir ver todas as empresas. Então você viu que é um ETF bem consolidado, um ETF que investe em muitas empresas e com um market cap muito alto mesmo, um valor patrimonial muito alto, um dinheiro investido, né? Um dinheiro sob gestão muito elevado mesmo e com bastante liquidez. Então esse ETF investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o preço dele atualmente está de 431,05 dólares. Então uma cota custa 431 dólares mais ou menos. O segundo ETF é o ETF Triple Key. O que é esse ETF? É o QQQ. É um ETF que investe nas 100 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, da bolsa Nasdaq, porque lá nos Estados Unidos tem algumas outras bolsas, não é igual aqui no Brasil que só tem uma bolsa, que é a da B3, lá tem a NYSE, tem Nasdaq, tem algumas outras também. Então esse ETF investe nas 100 principais empresas de tecnologia da Nasdaq. E aqui eu vou te mostrar um pouquinho mais de informações sobre ele.
Esse ETF tem uma taxa de administração anual de 0,20% ao ano. Ele tem aqui um patrimônio sobre gestão de 207,19 bilhões de dólares, uma liquidez de mais ou menos 14,35 bilhões de dólares diária. Então, é uma liquidez muito alta também. Aqui, um dividend yield de 0,44%. Por que esse dividend yield é tão baixo? Porque é no setor de tecnologia. Empresas de tecnologias tende a não pagar muitos dividendos. Aqui você pode ver um pouco da valorização que ele teve nos últimos 3 anos, 34%, nos últimos 3 meses, 8,85%, no último ano 36%. Então é um ETF que vem crescendo muito porque empresas de tecnologia vêm crescendo cada vez mais. E o que é que ele não investe só nos Estados Unidos, ele tem algumas outras participações em Hong Kong, em Netherlands, na China, no Canadá. E aqui ele investe nos principais setores da tecnologia, com 64% do ETF investindo lá. Tem consumos cíclicos, de saúde, consumo não cíclicos, setor industrial. Então tem alguns outros setores aqui. E as principais empresas aqui, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia. Esse ETF ele tende a excluir empresas dos setores financeiros. Então você não vai encontrar, por exemplo, o Nubank aqui, porque é do setor financeiro, mesmo que seja uma empresa de tecnologia, mas é do setor financeiro. Então ele não investe em empresas do setor financeiro, só em tecnologia, beleza? E hoje esse ETF está valendo ali, está custando 403,99 dólares a cota. Lembrando, você pode investir no setor fracionado. Agora o terceiro ETF, que é o ETF que você vai investir no setor imobiliário dos Estados Unidos. Como assim? Aqui no Brasil tem os FIIs, que é os fundos de investimentos imobiliários, os fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos tem os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. E esse ETF vai replicar, vai investir em empresas do setor imobiliário, vai investir em REITs lá nos Estados Unidos. E esse ETF é o VNQ. Esse ETF aqui, ele está com uma taxa de administração de 0,12% ao ano, bem baixa mesmo. Um patrimônio sobre gestão de 46 bilhões de dólares, um volume de negociação de 431 milhões por dia. Então uma liquidez muito alta mesmo. E aqui um market cap de quase 42 bilhões de dólares e um dividend yield de 2,95% anual. Então tem uma distribuiçãozinha aí de dividendos para você. E aqui em relação à valorização dele, é um ETF que não valorizou muito nos últimos 5 anos, mas no último ano teve uma valorização muito boa de 31,87%. Você pode ver que ele está investindo só em empresas americanas lá dos Estados Unidos. Aqui você consegue ver alguns setores de REITs e aqui as principais empresas, os principais REITs que eles estão investindo. Vanguard, American Tower, Prologis, algumas empresas realmente que eu não conheço, mas são os principais REITs que eles estão investindo. Hoje esse VNQ ele está custando 109,42 dólares a cota. Agora o próximo ETF aqui que eu vou mostrar para vocês é um ETF que investe no setor de cannabis, ou seja, maconha mesmo. Você investir no setor de cannabis lá nos Estados Unidos já é legalizado e tem ETFs que liberam que você invista nesse tipo de setor, né? Nesse tipo de consumação, que é o consumo de maconha, consumo de cannabis. O nome do ETF é a sigla MJ, ele tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano, é uma taxa bem alta em relação aos outros, um patrimônio sob gestão de 1 bilhão de dólares mais ou menos, um volume de negociação de 18,68 milhões de dólares diários, tem bastante liquidez também, dividend yield de 1,68% e um market cap de 15,26 bilhões de dólares. Que você pode ver aqui a valorização dele nos últimos 3 anos, ele teve uma rentabilidade negativa de 19,49%. Nos últimos 3 meses também teve uma rentabilidade negativa. Então aqui é uma rentabilidade negativa que ele está tendo. Então ele está com preço muito mais baixo do que as máximas históricas. Ele já chegou aqui, ó, num topo de 33,21 dólares a cota. Quando ele foi lançado, ele estava a 13,40. Hoje ele está sendo negociado a 13,28. Então ele está sendo negociado abaixo de quando foi feito o IPO, né, o lançamento desse ETF. Então pode ser que seja uma forma de você investir e comprar a um preço bem abaixo do que ele realmente vale, beleza? Então tem aí uma possibilidade de oportunidade para você investir, porque o preço dele está lá embaixo. Aqui tem alguns países que ele opera, os Estados Unidos, Canadá, United Kingdom, Sweden e algumas empresas aqui, ó, Tilray, Aurora Cannabis, Canopy Growth. Então assim, são algumas empresas que eu não conheço, não entendo do setor de cannabis, mas são empresas que estão ali investindo não só na produção de maconha para consumo de consumidor final, mas sim às vezes para medicamentos, para questão de saúde, algo do tipo. Hoje esse ETF está custando ali mais ou menos 13,14 dólares, então está bem abaixo de quando foi lançado realmente no IPO. E agora o último ETF, que é o ETF que te possibilita investir em ouro, é o ETF IAU. Esse ETF ele está aqui com uma taxa de administração de 0,25%. Ele tem sobre gestão 29,72 bilhões de dólares, um volume de negociação de 321 milhões de dólares
ele teve uma valorização nos últimos 3 anos de 14,94% e nos últimos 3 meses de 4,56%. Aí você me fala, Bruno, então esse ETF não é muito bom, ele, pô, não teve nada de valorização, tá quase igual lá o MJ da maconha. Pô, cara, o ouro você não tem que pensar como investimento, você tem que pensar ele como proteção patrimonial. O ouro tende a aumentar o valor dele em épocas de crise. Quando o mundo já tá com uma moeda estável, por exemplo, o dólar tá muito confiável, todo mundo tá depositando muita confiança no dólar, o ouro tende a baixar, porque as pessoas tendem a procurar mais o dólar do que o ouro. O ouro ele tende a se valorizar em épocas de crise, quando as pessoas perdem a confiança no poder de compra do papel, do dólar, do real, perdem a confiança nos governos e tende a dar mais confiança para o ouro, porque realmente teve um valor ao longo prazo, um valor para o que realmente elas veem valor, que é o ouro. Então assim, o ouro ele tem que entrar com proteção patrimonial. Fiz um vídeo aqui investindo mais ou menos uns R$1.000 em ouro e eu mostrei por trás a estratégia por que eu estava fazendo isso. E aqui você consegue ver que não tem uma valorização tão grande de patrimônio, é simplesmente uma proteção patrimonial que você deve fazer. Você pode ver que ele tem picos aqui no último ano, ele teve um pico, aí cai muito, aí depois tem outro pico, depois cai. Isso é assim que funciona o ouro. O ouro ele tem ciclo de mercado, ou seja, tem vezes que o pessoal tá dando muito valor para ele, tem vezes que o pessoal não tá dando tanta bola para ouro, tende a investir mais em dólar. Então o ouro ele é variável. Mas então é isso, espero que vocês tenham entendido. Esses ETFs aqui são os principais ETFs que dá para você investir. 500 maiores empresas dos Estados Unidos, dá para investir nas 100 principais empresas de tecnologia, dá para você investir no setor imobiliário, no setor de cannabis, em ouro, tudo por meio de ETFs e por meio de investimentos internacionais. E tudo aqui você vai estar dolarizando seu patrimônio. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui abaixo, deixa o like e manda para um amigo que curte investimento no exterior ou que quer investir nos Estados Unidos. Manda esse vídeo para ele. Se você tem alguma dúvida, pô Bruno, como é que faz para me criar conta na corretora nos Estados Unidos? Tem vídeo aqui no YouTube mostrando sobre isso que eu fiz, tá aparecendo aqui na tela a thumb. Então tem muito vídeo ensinando como é que faz para enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda, criar conta na corretora. Então tem tudo explicado, não tem desculpa para você não investir. Ano que vem vai ter as eleições aqui no Brasil, inflação no topo. Então o Brasil ele não tem um poder de compra, não tem uma moeda muito confiável internacionalmente. É uma economia emergente. Então se você está 100% exposto ao real, se prepara para ver seu dinheiro desvalorizar muito, porque se você não tem exposição a outros mercados, mercados internacionais, infelizmente você vai ter uma desvalorização muito grande do seu patrimônio, provavelmente ano que vem, porque vai ter época de eleição, o Brasil vai entrar numa incerteza gigantesca. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.